Oi, gente, bom dia a todas e a todos. É, eu quero conversar um pouquinho com vocês antes de chamar o nosso convidado de hoje. Esse projeto é um projeto. Tô vendo, o Rodolfo já chegou aqui, que coisa boa. Bom dia, irmão. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Paula, Larissa. Eu vou só. Fabiana, bom dia. Ana Cândida, bom dia a todo mundo. Eu vou só explicar um pouquinho esse projeto para já já chamar o Rodolfo. Esse projeto, ela desce do salto e eles tiram a gravata. É um projeto que surgiu com a ideia, né, da gente conversar um pouquinho com alguns homens a respeito do feminismo. Então, a escolha desses três convidados, e agora especificamente falando do Rodolfo, é porque, no meu olhar, são três homens com uma sensibilidade maravilhosa, uma sensibilidade única, que eles são capazes, com essa sensibilidade, de tocar, né, o coração da gente quando vai falar sobre assuntos de extrema relevância e delicados, como, por exemplo, falar a respeito do feminismo. Então, a gente quer saber o que é que eles têm, o que é que eles sabem a respeito do feminismo. Será que é possível homens também serem feministas? E agora eu vou chamar o Rodolfo, que já solicitou aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Olá, Melissa, tudo bem? Oi, Rodolfo, tudo bem? Como é que você tá? Estou aqui trabalhando, né, nesse mundo online, tentando manter a atividade, enlouquecendo um pouquinho, porque efetivamente não tem sido fácil dar conta da maratona de lives. Eu acho que estou esticando demais a corda, mas estou tentando servir. Eu acredito realmente naquela máxima de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. E ainda tenho essa característica de ser polímata, né, de querer falar sobre tantos outros assuntos. Então, escrevo direito civil, direito de trabalho, metodologia, música, arte. Aí, aí eu não recuso o convite. Eu acho que eu posso, tem que só agendar, mas está complicado, porque eu estou gravando também aula, estou na atividade jurisdicional, mantendo sempre os processos em dia, já indo agora partindo para a questão das audiências virtuais, e aí tem relatório da Universidade Federal, Universidade de Salvador. Eu estou lutando assim, firme e forte como um prego na areia, mas lutando. E dizendo a você, minha querida, que eu estava te devendo um papo há algum tempo, a gente está tentando sempre na readequação, tentar conjugar para conseguir dar mais oportunidades a tantas pessoas legais que entraram na minha vida. Mas pelo menos essa live eu vou fazer contigo Oh, e coisa bater um boa! papo legal sobre feminismo ou sobre o feminismo visto por homens. Isso aqui é algo muito complicado, né? Mas eu estou à sua É, disposição. Você quer que que comece a bom. falar? Você quer perguntar? Não, eu primeiro, Rodolfo, eu quero te agradecer, porque, gente, eu preciso dividir com vocês que quando eu convidei o Rodolfo por WhatsApp, ele mandou a agenda dele e eu fiquei assustada, né, Rodolfo? Falei, meu Deus do céu, quantas lives, vamos ver se a gente consegue encaixar. E eu quero agradecer demais, demais pela oportunidade da gente conversar um pouquinho. Mas antes, eu sei que você dispensa apresentações, até porque eu indico os seus livros para os meus alunos, sou fã das suas obras, mas eu queria, para quem está entrando aqui, porque eu estou vendo um monte de gente que não é do direito, se você puder se apresentar, quem é Rodolfo Pamplona? Ah, Rodolfo é um ser humano. Você pode dizer isso, basta dizer isso. Tá bom. E olha só, e é muito humano, viu? É bem, eu sou magistrado desde 1995, eu sou professor também desde 1995, atualmente, né, sou professor da Universidade Federal da Bahia, no concurso de Direito Civil, sou professor associado lá, que é
penúltima etapa antes de ser professor titular. Sou professor titular desde 2000 da Universidade de Salvador, a Unifac, que é do Grupo Laura de hoje. Lá eu sou professor titular de Direito Civil e de Processo do Trabalho, mas também ensino matérias como Direito Material do Trabalho, Metodologia, mais aprofundados. Né? Que mais? Eu ainda sou, né, apresentador do talk show, que é o Papeando com Pamplona, mas que a gente, na verdade, formalmente encerrou o programa agora na 7ª temporada, porque não tem mais como gravar nesse período de pandemia, era algo presencial, então realmente a gente está considerando encerrar essa etapa, sabe, algum dia volte, né? Eu fico dizendo, o Lúcifer encerrou na Netflix, mas de repente, compraram, fizeram mais uma temporada, né? Então a gente vê assim, a Casa de Papel também encerrar, fizeram nova temporada. Então, quem sabe, já que é uma inspiração da Netflix, a gente pensar nisso. Né? Eu sou pai, né, de uma moça de 19 anos, um rapaz de 15. Sou músico, estou vendo aqui minha amiga, uma das melhores contrabaixistas da Bahia, né? Ela toca baixo, Catuxa Bastos, está tocando, participando aqui também da live. Ai, que Ela bacana. é uma amiga da área musical, né? Gente muito boa. Né? Eu sou poeta, eu tenho 4 livros de poesia, eu tenho hoje 86 livros publicados, né? Sendo 70 de direito, uns 10 de metodologia, alguns de filosofia e 4 de poesia. Né? Sou músico, né? Tenho uma banda, né, que originalmente era uma banda de jazz, mas a gente acabou enveredando também para a parte de rock e de música autoral. Né? Então, acabei virando youtuber, né, nessa circunstância de fazer as lives e colocar lá no YouTube. Então, com 2 canais no YouTube, canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona. E, na verdade, sou alguém que acredita que, quando eu pergunto para alguém como ela está, eu quero saber a resposta. Eu sou preocupado com as pessoas. A tosse, ao que consta, não é do corona, né? Aparentemente, eu estou isolado, sou do grupo de risco, sou cardíaco e problemas respiratórios, mas estou nesse isolamento aqui, Tá lutando. se cuidando, né? Estou tentando. Na verdade, Uhum. a live and kicking, diria uma velha canção. Né? Eu estou vivo e lutando, mas não é fácil. E Não. conversar com você é um prazer. Né? Ah, E eu fico sobre o muito feminismo, feliz. inclusive. Né? Acho É, que essa discussão é muito pertinente. Né? A discussão se homens podem ser feministas ou se homens... ou se, como é o feminismo visto pelos homens. Esse é um tema que tem sido objeto de minhas reflexões há algum tempo. Meu 4º livro de poesia, eu acho que eu vou lhe dar de presente um dia, é esse ah, aqui, eu sabe? quero Né? demais. É um livro que o nome A Mulher que Habita em Mim. Eu fiz Ai, que bacana. literalmente. Eu queria falar sobre essa circunstância, como é que um homem branco, hétero, cis, né, fala sobre Uhum. feminismo. Né? Então, eu fiz diversas reflexões em eu poético feminino, né, para poder explicar essas questões. E eu posso, eventualmente, até começar com um poeminha, pode ser? Com Talvez. certeza, com Acho certeza. que Pode ser um poema, você pode cantar, aqui você pode tudo. tá certo. Eu estou até musicando esse poema aqui, espero poder, se sobrevivermos à pandemia, a esperança é a É, única forma, é o é único direito verdade. verdadeiramente inalienável. Né? Eu estou musicando, espero que eu consiga gravá-lo. Né? É um Eu poema que eu também. fiz em forma de um blues. Vou mandar para você uma prévia depois no Tá WhatsApp. ótimo. Mas a letra, o poema é o nome do livro, A Mulher que Habita em Mim. A mulher que habita em mim nunca teve medo de andar sozinha em uma rua escura. A mulher que habita em mim não ficou horas deitada chorando com cólica menstrual. A mulher que habita em mim nunca precisou sorrir diante de um gracejo ou cantada agressiva. A mulher que habita em mim não precisa provar que consegue trabalhar mais e melhor, apesar de ser mulher. A mulher que habita em mim nunca se sentiu agredida com um olhar, uma palavra ou um gesto de condescendência. A mulher que habita em mim é insensível.
a mulher que habita em mim é um homem. Nossa, eu tô já chorando aqui, gente. Né? Por quê? Que... Porque, às vezes, eu bati um grande papo uma vez com minha amiga Maria Berenice, justamente sobre isso, em função das discussões do lugar de fala, sabe? Uhum, Maria Berenice, para mim, certa vez, disse, Pamplona, se há no campo do direito dois homens que podem ser considerados feministas, são você e Rodrigo da Cunha Pereira, porque vocês uhum, entendem a sensibilidade feminina, compreendem isso, né? Mas é muito complicado. Eu fiz um papeando com a Berenice, fiz um papeando também com a Ana Lúcia Sabatel, foi sensacional, uma pessoa muito importante para incorporar os dados sobre feminismo, né? uhum, E, na verdade, não existe um feminismo, existem vários movimentos feministas, há várias visões do feminismo. Então, uhum, eu gosto de fazer esses registros iniciais justamente porque a depender da visão da pessoa do que seja o feminismo, né, pode estar discutindo como é que você fala isso, isso é uma apropriação indevida, ou não, isso é um dado. Porque na verdade, não há uma única forma de uhum. encarar. Na verdade, não é uma única lente, é um prisma com várias facetas e que a gente pode compreender. Eu não posso negar que, nesse ponto, a ideia de o feminino, que eu posso achar comum entre diversas visões do feminismo, é que toda grande parte da evolução da sociedade e grande parte da modificação da sociedade, notadamente no campo das relações de família, se deu por força do feminismo. Se deu por Uhum. força do reconhecimento, na verdade, de uma valorização da mulher. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver ao vivo, mas talvez tenha visto no YouTube a palestra cantada, né, que Já. eu faço. Né, eu faço toda a evolução da palestra cantada com base na própria noção da evolução da legislação sobre a mulher. Porque se Uhum. a gente leva em consideração que o Código Civil de 16, no seu texto original, a mulher poderia passar a vida inteira e não adquirir capacidade plena, porque ela nascia absolutamente capaz, 16 anos, tornava-se relativamente capaz, se casasse antes dos 21, que era muito comum na Uhum. época, saía do jugo do pai para o jugo do marido, porque ela, a mulher casada, era relativamente incapaz. Então a gente tinha uma circunstância que só vai mudar com o Estatuto da Mulher Casada de 1962, ou seja, Uhum. toda uma discussão sobre as modificações da disciplina jurídica decorre muito dos movimentos feministas. Então, por exemplo, a noção eu falo sempre isso em relação à fidelidade. A fidelidade, que é um valor, mas que se colocou no código como um dever jurídico, na Uhum. verdade, não tenho a menor dúvida que era uma forma de controle da sexualidade feminina. Por Com quê? certeza. Porque o tipo penal de adultério, ou a discussão, era sempre relacionado ao flagrante de adultério em relação à mulher, ou a atuação masculina nesse aspecto era sempre tolerada. E isso é uma canalice. Né? É preciso entender que, na verdade, é para tratar de forma igual, e, na verdade, nem fidelidade deveria ser dever do casamento, porque era Uhum. um dever moral. E isso é algo que deve ser compreendido numa perspectiva dos próprios arranjos da estrutura afetiva. Né? Como diria meu conterrâneo Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E é compreender isso. Então, a própria noção também do casamento, né? Uhum. Eu costumo dizer que o casamento romântico é uma invenção das princesas da Disney. Né? Por quê? Porque, na verdade, o casamento, como negócio jurídico de direito de família, surgiu, né, para pacificar conflitos, para unir reinos, né, para pensar nesses aspectos, né, para apaziguar guerras. Né? Nesse Uhum. período, quando eu consigo desacelerar, eu entrei na maratona de Game of Thrones, já estou na quinta temporada, literalmente estou vendo Game of Thrones todo. Né? E Meu aí, quando a Deus. gente vê Game of Thrones, a gente vê lá como o casamento é simplesmente algo relacionado não a amor, mas sim a um dado. Mas perceba como o pensamento machista ficou. Uhum. Eu gosto muito de uma frase, não é minha, é da professora que escreveu Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil, né?
eu estou dando branco, tá? Estou ficando velho, né? Mas a esposa do Miguel Reale Júnior, Ai, é. gente, eu estou ficando velho. Bom, mas se você tá, eu também tô junto, viu? Não. Porque alguém aí mais É jovem, fantástico, cara. ajuda dos Minha universitários. companheira na Academia Brasileira de Direito Civil, essas coisas de fazer ao vivo, assim, a gente vai ter que. Eu puxo, eu não Puxa sou aí no de. Google. Não, porque a ideia básica, eu não posso, se é uma Hum, coisa que eu não corro, é da informação. A informação tem que ser precisa mesmo, uhum. né? Especificamente, civil, desde aqui. Gente, como é que dá branco às vezes, né? Ó, A a idade é... Daniela colocou aqui, Judite Judite Martins. Martins Costa, exato. Desculpa, obrigado, Daniela. Judite Martins Costa. Eu estava falando dela agora, eu dei aula, gravei a aula agora há pouco, mas ela deve ser o cansaço físico. Mas a Judite Deve. Martins Costa, ela tem uma expressão que para mim é muito poderosa. Ela diz que o Código Civil de 16, ele só pensou em 5 personagens, né? Que são o pai de família, o contratante, o possuidor, o testador e o proprietário. Se Uhum. você não se enquadrasse num dos 5 personagens, né, você queimasse no mármore do inferno. Né? É. Filhos havidos fora do casamento, a ideia de filhos bastardos, eu estudei isso Uhum. ainda na faculdade, gente. Então era um absurdo. Né? Eu também. Eu via isso e eu costumo dizer, né, eu estou estudando, a memória falhou para esse tema, tem que ter cuidado. Né? Mas eu não lembro, eu não esqueço o ensinamento. Mas nesse ponto é preciso realmente ter esse cuidado, porque o sistema era absurdo, né? Até qualquer forma, inclusive. O Brasil é um Estado laico desde a Constituição de 1891, mas o casamento era indissolúvel. Né? Uhum. Então, claro que brasileiro precisa ser sempre estudado. As pessoas iam para o Uruguai para se divorciar, mas perceba, ou casavam na Igreja Católica Brasileira, né, para dar uma Uhum. satisfação social. Mas isso não fazia sentido, porque a gente só vai imaginar essa mudança com a lei do divórcio nos anos 70. Então, precisou de uma emenda constitucional É. para poder ter isso. Ou seja, porque estava indissolúvel lá na Constituição de 1891, de 34, 37, 46, 67, Era a uma emenda prisão 79. perpétua, né? Exato. Então, era algo que é complicado no lidar com isso. E aí, quem sou eu para aperfeiçoar o pensamento de Judite Martins Costa, no livro com Gerson Carlos Branco, agora eu lembrei tudo, agora a memória voltou, né? Não são 5 personagens, são 5 homens. É Sim, lugar de fala de homem. Ou seja, o que é, na verdade, um absurdo, que a disciplina normativa tenha gênero. é Porque, verdade. porque a legislação era misógina, não tenho a menor dúvida. E há muito de resquício disso na nossa prática. Esse livro, por exemplo, esse livro de poesia e a boa parte dos poemas que escrevi sobre isso, né, vinham muito desse debate que eu tive com o Berenice, né, por causa de provocações de uma matéria que eu estava ensinando lá na UFBA, né, em que havia um grupo feminista mais radical e que não Hum. admitia de jeito nenhum que homens fossem feministas. E aí eu fui estudar a matéria para verificar que, na verdade, existem correntes ou visões sobre isso. É, Então, são 3 ondas, né, do feminismo. exato. Uhum. Mas eu digo, não somente as ondas do feminismo, mas, na verdade, movimentos de identificação do Uhum. feminismo. Então, a gente fala do movimento de feminismos, do feminismo negro. Nós estamos, Uhum. que aí tem, às vezes, pautas diferentes do movimento de um feminismo mais radical, aquilo que pejorativamente se convencionou chamar de feminazi, mas que, na verdade, era uma distorção que, de repente, foi apropriado e as pessoas começam a dizer, não, sou feminazi mesmo, entende? E por quê? Uhum. Porque há, nesse ponto, então, há alguns que não admitem de forma alguma que homens sejam feministas, outros admitem. Então, para evitar, justamente, porque a minha intenção é de não causar polêmica, mas sim me solidarizar com a dor ali, é um exercício de alteridade, eu parei de dizer que eu era um homem feminista. Eu Uhum. passei a dizer que eu era um homem que apoiava o feminismo. Por quê? Porque eu tinha que, quando eu falava que era um homem feminista, numa vã ilusão, e por isso que eu disse a mulher que habita em mim,
né? E a mulher que habita em mim é um homem. Uhum. Por mais que eu queira me associar, eu não tinha um lugar de fala de mulher para dizer, eu podia me solidarizar. Eu sou pai de uma filha, de uma mulher de 19 Uma anos. mulher. Uhum. Então, eu preciso, dentro dessa inação, de prestar a minha solidariedade, mas sem ocupar o lugar de fala. Ou seja, é ombrear-se no sentido de dar o braço para lutar junto, mas não para me fazer substituir. Então, na verdade, há questões que eu assumo sempre publicamente que eu sou um homem feminino. Mas o O homem homem... feminino. Por quê? Porque já que dizer que é feminista gera tanta confusão, tanto preconceito, ou tanta reação, eu quero Uhum. ser alguém que vai se ombrear. E aí eu me lembro que eu fiz um outro poeminha, esse ainda não musiquei, não. Mas Hum. pode, quem sabe, o dia. Mas já recitei algumas vezes até em palestras. Né? Se chama Homem Feminino. Né? Hum. Ser um homem feminino é buscar a sensibilidade com a força da alma. É querer ir além da empatia que o apoio explícito acarreta. É ser sendo, mesmo quando não se é. É conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. É irar-se quando não valorizam suas qualidades e resultados, desviando o olhar da sua mente para o seu corpo. É dividir a emoção alheia, sentindo-a como se fosse sua. É ser tão ou mais capaz que seus colegas, mas precisar provar isso a cada novo desafio. É não se identificar com a maior parte dos símbolos fálicos e não ligar para isso. É estar mais focado na essência do que na casca. É ser ou não ser nada disso e não ter qualquer problema com isso. É querer ser simplesmente um ser humano melhor. Ai, meu Deus do céu, que lindo, Rodolfo. É. Nossa, tô emocionada. Assim, é, eu quando pensei em fazer esse convite a você, foi exatamente por isso, porque eu sei, né, o quanto você é capaz de tocar a alma humana, assim, com a sua sensibilidade, né? Nossa, estou muito feliz e eu queria, aproveitando essa sua sensibilidade, que como você disse, quem era o Rodolfo, né? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu queria te perguntar. Você passou no concurso em, você falou 95, eu tinha 23 anos. 95, 23 anos. Na verdade, eu passei no concurso com 22, a posse foi marcada logo depois do meu aniversário, de 23. Ah, tá. Então, assim, no decorrer desses anos todos, né, que você está à frente na Justiça do Trabalho, você vem acompanhando a mudança do papel da mulher, né, tanto na questão da mulher advogada, da mulher empregadora, da mulher empregada. Você vem acompanhando isso, essa emancipação feminina nesses lugares de fala que normalmente eram lugares masculinos, né? Então, assim, uma mulher empregada há pouco tempo que a mulher teve possibilidade de trabalhar. A mulher empregadora, então, é cada vez mais raro, até porque muitas vezes a mulher empregadora ela não é nem aquela responsável, exceto quando uma demanda é na questão de empregada doméstica, né? Exatamente. Então, assim, isso é interessante porque muitas vezes para uma mulher trabalhar, ela precisa de outra em casa para dar um Isso, suporte, né? E você isso, vem dupla, tripla acompanhando. jornada. Como é que é a Claro, sua visão disso? na verdade, bem, eu posso falar sobre vários aspectos. Posso falar da relação de direito material, que é Uhum, muito cruel com as mulheres no que diz respeito a essas duplas ou triplas jornadas, mas também, uhum. e isso é algo de uma constatação sociológica que a gente pode aprofundar. Já participei, inclusive, de uma dissertação, de uma banca de dissertação de mestrado, né, sobre essa questão do trabalho feminino. Né? Mas deixa eu fazer um outro lado mais enaltecedor. A Uhum. justiça do trabalho é feminina. Né? Eu posso dizer, pelo menos na quinta região, que é onde eu atuo,
mais de 70% do primeiro grau é feminino, mais de 50% do segundo grau é feminino. Nossa presidente é uma mulher, já tivemos várias mulheres exercendo os cargos de direção. Hoje, na Justiça do Trabalho, eu tenho o orgulho de ser presidido no TST pela Maria Cristina Irigoyen Peruzzi, que eu fiz, inclusive, um episódio do Papeando. É uma mulher encantadora, uma jurista de respeito. Né? Eu fiz esse episódio do Papeando, foi muito legal, porque eu quis pegar o lugar de fala, foi sobre o trabalho da mulher. Né? Uhum. E aí eu falo para o pessoal, quem quiser puder verificar lá nos canais do YouTube, foi muito legal. E eu fui secretário, né, de Maria Cristina, quando ela foi presidente da Academia Brasileira de Trabalho. Eu fui secretário dela por 4 anos, em 2 gestões. Né? Então, eu passei a ter esse contato. E isso é algo que é complicado, realmente, porque a gente tem 2 lados da moeda. Nós temos a própria noção de ocupação dos espaços pelas mulheres, verificando isso. Eu lembro, querida, eu sou mais velho do que você, mas eu era adolescente lá na época do governo Figueiredo, né? Ainda o último governo da ditadura, e aí estavam Uhum. falando da secretária, da ministra da Educação, e a frase que ficou marcada é: "Oh, ela é muito competente, apesar de ser mulher", sabe? Uhum. Essa evolução, que é uma evolução de 40 anos para cá, né? Alguém falar isso apesar de ser mulher, eu boto isso no meu poema, eu boto isso numa música para mostrar que é uma crítica, mas às Sim. vezes a gente ouve em determinadas situações que o indivíduo deu uma fraquejada e nasceu uma mulher. Né? Uhum. Às vezes esse tipo de humor machista, misógino, excludente, ele é muito não somente agressivo, porque ele machuca mesmo, É. entende? É complicado ver isso. E a gente muda. Eu digo para você, Melissa, você, mulher, né, nordestina, quando eu fiz meu mestrado e o doutorado na PUC de São Paulo, eu ouvia piada de baiano o tempo todo. Né? Então, Eu. perceba, a ideia da valorização dos direitos humanos, ela faz quando a gente começa a identificar o outro como humano. Né? E isso é Uhum. complicado. Acho que você conhece, é um dos meus poemas mais conhecidos e que eu musiquei também, já fiz até clipe sobre esse, que é um poema que o Leandro Carnal recitou uma vez, e as pessoas começaram a me seguir nos meus canais. Eu tenho 2 blogs de poesia, né? Eu publico uma poesia por dia, né? Para Eu fazer acompanho. isso. Né? Sou E inscrita nos canais. fico feliz com isso. Né? Mas quando eu estava escrevendo, e é engraçado isso, com o Pablo, o nosso livro de Direito de Família, a gente faz sempre uma coisa de relator, revisor. Um faz, mas o outro revisa, para o texto ficar a cara dos 2. Uhum. Mas os volumes iniciais, né, parte geral, obrigações, responsabilidade civil e a parte teoria geral dos contratos, eu dominava essa matéria porque era meu dia a dia, ensinando e como juiz. Quando eu fui para Uhum. escrever os contratos em espécie, família, sucessões reais, era algo que eu não militava porque eu não atuava como profissional nesse ponto, Uhum. fora a sala de aula. Né? Eu não era juiz ou advogado ou promotor trabalhando com isso. Então, o que é que eu fazia? Para eu poder escrever o livro com o coração, eu incorporava os personagens. Então, ao livro Direito de Família, eu escrevi uma quantidade enorme de poemas. Porque, para eu escrever, um homem cis, hétero, escrever sobre união afetiva, eu tinha que me incorporar como poeta para poder escrever. E aí eu escrevi esse poema que, como eu disse, ficou... Eu posso recitar ele aqui? Claro, com certeza, que alegria. É um dos poemas assim, mais conhecidos. E, na verdade, isso é interessante para pensar, né, como seres humanos, homens ou mulheres. Né? E Uhum. essa é a ideia do combate ao preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu. O bandista ou adventista, testemunha ou kardecista,
migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia. Ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser gente. Nossa, Por aí. lindo. Eu já, com certeza, eu já conhecia, né, esse seu poema. Ele, como todos os outros, é lindo, é sensível e, como sempre, ele é atemporal, né? Porque essa noção de diferente, ela vai permear a humanidade, né? Tanto é que, por exemplo, a gente precisou do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Para ter essa garantia de que são os iguais, né? E precisamos apesar das desigualdades, combatermos essa noção de que somos diferentes, né? Então, assim, eu queria também aproveitar, já que você falou sobre preconceito, né? E principalmente levando em consideração que você é baiano, né? E baiano, ele não nasce, ele estreia, né? É muito bacana isso. Uma das curiosidades que eu percebi na Bahia é esse sincretismo baiano, né? De valorização. Eu fico muito impressionada que, por exemplo, na época da Páscoa, que para mim é uma questão muito católica, né? Alguns terreiros na Bahia, eles fecham em respeito a isso, né? Então, a questão da mãe de santo, do pai de santo, essas religiões, né, de origem africana, elas ressaltam ainda e muito bem o papel da mulher, né? Então, essa intercessão. Então, por exemplo, acredito, já você também, com certeza, conhece todo o Nordeste, né? E especialmente na Bahia, eu vejo muito isso, a valorização da mulher baiana, né? Deve ser exatamente por essa questão da arte, da influência da religião africana. O que você percebe disso? Existe diferença dentro do Nordeste, que a gente sabe que é uma cultura muito machista, do olhar para a mulher? Olha, eu acho que a gente precisa entender que o combate ao preconceito é cultural e o combate à discriminação é uma questão jurídica, sabe? Porque o preconceito é dentro do coração de cada um. Então, Uhum. o que a gente tem, de fato, aqui na Bahia, eu amo muito a minha Bahia, estou vendo aqui, eu sou aqui, Uhum. né? A ideia do sincretismo religioso que permite todos os credos. Muitas vezes nós temos também, por outro lado, um proselitismo, né, de determinadas manifestações religiosas de ódio. Então, isso é muito complexo, porque às Uhum. vezes ele é disfarçado, ele não é escancarado. Então, é aquela frase, texto sem contexto vira pretexto. Quando a gente olha a manifestação cultural, eu realmente sou encantado pela Bahia. Sou encantado. Uhum. Meu pai era catarinense, né? E aí ele veio para a Uhum. Bahia nos anos 60 com um golpe e arranjou uma baiana, casou e eu nasci. Mas é preciso entender que há um trabalho a cada dia de combate, né, que é cultural, sabe? Você tem filhos, eu também. E eu posso te Uhum. dizer que a gente tem que
dia a dia ser vigilante com nossos filhos, porque muitas vezes o preconceito, a discriminação está não na nossa casa, mas sim no coleguinha, no amigo, no dado, e ele começa a reproduzir esse comportamento. A gente tem que ensinar os nossos filhos e filhas a serem seres humanos melhores. E nesse ponto, a religiosidade, que é uma manifestação humana importantíssima e em diversas culturas, aprender a tolerância, que é uma primeira etapa, porque a etapa ideal é o respeito, né? Sim. Na convivência. Né? É fundamental. Mas perceba que, ao mesmo tempo em que convivemos com discursos sincretistas de tolerância e de respeito, às vezes convivemos com discurso de ódio, que é algo que está acontecendo muito nesse país. Né? A gente É verdade. vive um momento em que os grupos de WhatsApp se tornaram insuportáveis porque as pessoas, nós temos sempre uma tia mortadela e uma tia coxinha, e que acaba gerando uma determinada briga num grupo de família, e isso é muito complicado, porque se não... as pessoas... o fenômeno das fake news, inclusive, né, nesse ponto, é interessantíssimo, porque ela revela muito de quem somos nós. Por que a gente não verifica quando a gente repassa uma fake news? Porque a gente acredita naquilo. As pessoas... nós estamos vivendo um período complicado em que os bons perderam a esperança e os ruins perderam a vergonha, né? É verdade. De falar absurdos, e a gente fica ouvindo aquilo como uma situação. Mas, voltando ao feminismo, sabe? Eu queria falar um poema pensando nessa... Como eu disse, muitos dos meus poemas deste livro são eu poético feminino, porque eu ouvi muitas histórias, eu ouvi muitos relatos. Eu sempre fui o tiozão, mesmo que muito cedo, né? As minhas alunas se sentiam mais à vontade para conversar comigo e desabafar comigo de situações que viviam com os meus colegas, que viviam com os colegas delas, né? E diziam: doutor, professor, é um absurdo, eu nunca imaginei isso, né? E aí eu escrevi um poema certa vez, em função de um relato de uma conhecida minha, né, sobre... E que algo é bem eu poético feminino, é duro, né? Mas é um soneto, é curtinho, com 2 quartetos, 2 tercetos, né? Mas é que eu dedico a todas as mulheres que alguma vez sentiram-se assim. Sentir-se usada. Eu não quero a sensação de ser um pano de chão, descartada depois de usada, como se minha alma fosse nada. Eu não quero ser um corpo abandonado e tido como morto, reduzido à condição de bicho ou desprezado como lixo. Eu quero ser mais para você, uma fonte, sim, do verdadeiro prazer, que vai além do que um contato sexual, pois é a mais perfeita comunhão entre mente, alma e coração, superando o bem e o mal. Nossa. É a minha solidariedade. Eu tenho que falar solidariedade. Eu queria poder falar sororidade, mas eu não tenho lugar de fala. Então é o exercício da minha autoridade, alteridade, em sentir a dor alheia e prestar o meu apoio, a minha energia. Nossa, Rodolfo, e assim, o quanto em todos os seus poemas e nesse soneto, a gente se sente representada. Então você conseguiu apoiar, você consegue de fato dar apoio, né, o ombro que você disse, né, para nós mulheres. E enquanto a gente estava conversando aqui, algumas mulheres foram colocando aqui, por exemplo, que o quanto elas ainda sofrem, né, no ambiente de trabalho, quanto ainda essa relação abusiva pelo fato de sempre ter uma ainda, né, social, essa situação No hierárquica do nosso meio de homem, né? professores, quantas Sim, vezes você vai fazer uma entrevista num curso de qualquer ramo, não precisa ser só direito, não, e é você, mulher, o coordenador ou a coordenadora pergunta: você está pensando em ter filhos?
Gente, essa é a prova inequívoca de que a gente ainda precisa muito mudar. Por quê? Porque homens e mulheres são diferentes, não vão ser iguais, mas eles têm que ter igualdade de tratamento, de direitos, de acesso, e não por situações peculiares. Deus do céu, às vezes eu ouço isso e digo, meu Deus do céu, porque como eu sou professor do mestrado, né, Uhum. eu forneço a maior parte da mão de obra, né, dos cursos de direito, porque eu já estou ensinando há tanto tempo, já sou Uhum. um coroa, né? E as pessoas me perguntam, Pamplona, você tem algum jovem talento aí que tenha defendido o mestrado, ou esteja para defender? E eu indico, olha, na boa, claro, se eu posso ajudar as pessoas, por que eu não vou ajudar? Né? Uhum. Mas é complicado, às vezes, ouvir os relatos das minhas ex-alunas, né, mestrandas, doutorandas, doutoras, me contando essa história da situação do assédio, da situação... isso é muito complicado no lidar, sabe? Uhum. E não é fácil. O que eu posso dizer é isso. Eu não sou mulher, mas eu imagino que não seja fácil ser mulher. E por É. isso eu falo em relação ao feminismo, na verdade, como uma afirmação de direitos humanos. Ou seja, quando a gente luta, claro, faz todas as observações das diversas correntes, fases e manifestações do feminismo. Mas não dá para alguém que seja defensor de direitos humanos não ser feminista. É. Não dá. Entende? Quer dizer, eu posso. Dê a ressalva aí se homem pode ser feminista ou não. Eu fiz até alguns poemas sobre isso, são poemas bem duros, porque eu tive que incorporar uma feminista feminazi para fazer alguma coisa mais agressiva, para poder Uhum. botar para fora, porque eu precisava tentar entender esse sentimento como poeta. Não sei se recitaria isso ou não, mas Por é favor. algo que é complicado lidar, porque você acaba de tanto receber ódio, de tanto receber discriminação, restrição. Não é todo mundo que consegue dar a outra face, mas sim a reação acaba sendo de agressão. E Uhum. eu entendo isso mesmo, às vezes, vou usar essa expressão aqui, espero que ela seja bem entendida, mesmo apanhando sem merecer. Porque às vezes eu apanho só por ser homem, mas na verdade, eu estava ali ajudando, né? Uhum. Tentando, e isso é complicado. Você quer que eu recite mesmo? É bem duro. Por favor, quero sim. É duro mesmo, Queremos, tá? né? Olha lá. Mas é justamente porque eu queria entender o sentimento das minhas alunas, né? E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? Mas é duro, tá? Homens feministas, seu medo é diferente do meu. Seu sexo pode ser instrumento de terror. Não me venha com as suas boas intenções, pois com elas pavimenta-se a estrada para o inferno. Sua posição soa mais como indevida apropriação do que compartilhamento. Sua gentileza vira violência. Seu abraço não conforta, mas sim agride. O seu beijo machuca e seu carinho quer me subjugar. Não preciso de um defensor, mas sim de um aliado. Quando chamado, podendo ser encarados como inimigos infiltrados, mesmo quando aliados, se não for delimitado qual seja seu lugar de fala. Suas brincadeiras não têm graça. Sua cortesia me ofende. Suas palavras, em vez de inspirar, apenas despertam minha ira. Melhor permanecer calado e simplesmente ficar ao lado, esperando a manifestação de quem se ofendeu, aguardando a reação, em vez de tomar para si a sua defesa, pois até para lutar é preciso legitimidade para não desvalorizar o movimento. Nossa, eu vou ficar até repetitiva, mas eu sou suspeita para falar, Rodolfo, dessa sua sensibilidade e principalmente quando você fala e quando você expressa, né, esse lado feminino seu, né, que você colocou, essa mulher que habita em você, que no caso é homem, né, que você bem disse, mas o que eu penso assim que a gente que é importante para a gente falar também a respeito do feminismo é o quanto as mulheres também precisam se unir,
né? Por que que eu estou falando isso, Rodolfo? Eu não sei se você sabe, mas eu criei um grupo aqui em Fortaleza que se chama Mulheres, Livros e Vinhos. É um grupo de apoio, né, e emancipação às mulheres, tanto no aspecto emocional quanto profissional, porque muitas mulheres não têm essa possibilidade que você está dizendo, inclusive, né, do ambiente de trabalho, de ter o seu trabalho valorizado, ou então muitas vezes precisam de uma indicação de um homem para que elas sejam vistas, né? E isso na área jurídica é muito comum, embora nós sejamos maioria, nós ainda somos uma minoria no lugar de fala, você sabe bem disso, os congressos, na grande maioria das vezes, tem muito mais homens, né, do que mulheres falando, e essa questão do empoderamento feminino, ela deve partir das mulheres, da união entre as mulheres, né? E eu queria que você me dissesse, por exemplo, você tem uma filha, uma mulher de 19 anos, né? Que já é de uma geração que ela já nasce empoderada, né? Diferente da minha geração, da nossa geração. Como é que é para você isso, ser pai de uma mulher empoderada? Eu tenho orgulho da minha filha. Eu criei minha filha para ser um ser humano melhor. E eu gostaria, não como homem, mas como pai, de protegê-la eternamente. Mas eu sei que eu crio minha filha para o mundo, né? E eu não posso esquecer que eu não posso ter a empáfia, como pai, de querer ensinar o que é certo. Porque eu não posso esquecer que os filhos e as filhas têm o direito de tentar cometer novos erros, ou os mesmos para o meu frustrar. Mas eu tenho que estar do lado dela, sabe? Então, não é fácil, não é fácil. Né? Minha filha resolveu fazer psicologia. Né? Eu queria muito que ela fizesse direito, sabe? Queria que ela fosse a minha sucessora. Aquela Sucessora. coisa. É, mas ela resolveu escolher o caminho dela, porque ela tem o direito de escolher o caminho dela. Né? Uhum. E eu vou estar sempre a amando, sempre apoiando. Né? Agora, eu sei que é um mundo difícil de lidar. Né? E ver, muitas vezes, a forma de lidar com essas posturas misóginas e é estranho, eu sei disso, porque ela tem um pai, às vezes, tão liberal, né, que Uhum. ela pode cometer a falha de achar que todos os homens são assim. E isso Exatamente. é algo que a gente realmente precisa realmente explicar a questão e mostrar esse ponto. E como pai ou mãe, a gente precisa, talvez por um dever de consciência, dizer, filha, ou filho, você faz o caminho que você quiser. Não existe Uhum. caminho, porque o caminho você faz caminhando. Mas quando eu fiz o meu caminho, eu cometi essas falhas. Eu aprendi e seguia outras formas. Mas você tem o direito de fazer a mesma coisa, sabe? Você está falando aí, eu estou lembrando muito do meu pai. Ele, inclusive, está assistindo a gente aqui. E o meu pai é esse exemplo. E isso que você falou da sua filha realmente é verdade. Porque a gente acaba achando que todos os outros homens são o espelho da referência que a gente teve de homem, que é, no caso, o nosso pai, né? É. Então, você ter um pai liberal te liberta de tal forma que Pô, você até passa. para não entrar em brigas de bolsomínios e petralhas, não pai liberal, é um pai libertário, Sim, sim, sabe? É, exatamente. Porque ainda vão jogar pedra, né? Mas é complicado. A gente a gente pode colocar uma paternidade livre, né, dos preconceitos anteriores. Então, eu aprendo muito com meu pai e eles têm, e você e ele nesse aspecto são muito semelhantes, essa questão de você trilhar o seu próprio caminho. Então, ele pode é, até ver que lá na frente vai ter algum problema para mim, mas ele fala, vai, né? O caminho é seu e se você quebrar a cara, eu tô aqui. E isso exato. que é importante, né? Você quebrar a cara, eu estou aqui. Se quebrar a cara, eu tô aqui. Essa é o que eu digo para minha filha. Filha, você quebrar a cara, eu estou do seu lado. Na hora, eu sei que você vai construir o seu caminho.
seu parceiro, com a sua história, com o seu curso, com a sua forma. Se acontecer alguma coisa no caminho, chama que seu pai está lá do lado. Entende? Porque Exatamente. a vida é dela, ela precisa ver isso. Né? E Uhum. eu tento ensinar o meu filho, né? Tem 14 anos, Uhum. vai fazer 15 agora, né? Explicar, filho, a gente precisa aprender a respeitar. O mundo é diferente, né? É, é complicado, é uma luta mesmo, né? Aí eu tô falando É. muita coisa do reconhecimento. Às vezes é complicado. Sabe essas coisas das porradas que a gente toma da vida? Né? Às vezes você toma porrada, aquilo que eu falei da porrada que a gente toma sem saber a pessoa fazer. Por exemplo, eu sou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, né? Que é Uhum. no modelo da Academia de Letras Francesa, 40 cadeiras. Né? E percebo, o direito tradicionalmente era um direito machista. É um direito, mudou É. muito. E aí o que acontece? Na história da academia, nós já tivemos 4 mulheres, 4 membros do sexo feminino. Né? Foram as professoras Alice Gonzalez Borges, Marília Morici, auxiliadora Minaí e Mônica Guiar. Né? E aí o que é que acontece? É uma questão, a academia se funciona dessa forma. A pessoa morre, né? E aí a gente elege. Né? E a gente está sempre buscando incorporar, trazer novas mulheres. Eu quero a academia é uma academia que tem negros, né? Nós temos o Oswaldo Uhum. Brito, o criador da academia, Manuel Pereira, é negro. Então, ter essa coisa, não é uma questão racial, mas a questão sexual é complicado, né? Por quê? É. Porque às vezes você precisa que as pessoas surjam, ocupem os espaços, entrem na votação, fazer. Mas aí o que acontece? Quando eu tomei posse na academia, né, como presidente, a diretoria, eu chamei todas as mulheres para participar, mas elas não aceitaram trabalhar num determinado conselho. Mas na foto da posse, elas não foram. Por causa de um problema pessoal, alguma coisa assim. Quando sai a Uhum. foto só homens, aquela coisa, é machista, não sei o quê. Eu digo, gente, tudo bem, vamos tentar mudar isso. Uhum. Morrendo gente, por favor, se candidatem, façam isso. A gente precisa trabalhar junto, a gente precisa construir. Né? E eu É. digo isso porque às vezes a gente, e é natural, eu não me ofendo. Por quê? Porque a pessoa não sabe, a pessoa vê meu castelo, mas não sabe as pedradas que eu tomei. Né? E aí a gente precisa, às vezes, explicar como é que faz isso. Claro que eu tenho Sim. paciência, explico todos os dados, mas às vezes a pessoa não está a fim de ouvir, sabe? Uhum. E isso é muito complicado, porque, eu vou falar sem pudores, tá? A gente fala da imbecilidade dos bolsominions, mas a gente precisa entender que no nosso meio, muitas vezes, a gente não quer ouvir a outra parte. Né? É. Por quê? Porque sofreu tanto. Intolerância, né? Porque Uhum. a gente sofreu tanto. Então, às vezes, eu vejo com os meus amigos, né, de regiões afro-brasileiras, ou amigos ou amigas de movimentos feministas, já começa a partir, aí a gente. Peraí, gente, para um pouquinho, não haja da mesma forma que o inimigo, sabe? A Uhum. gente precisa entender que há, nesse ponto, a gente precisa verificar se há espaço para diálogo. Né? Claro, se é para só brigar, vocês brigam. Mas a gente está aqui numa discussão no diálogo, às vezes você recebe a crítica a pedrada porque a pessoa não estava aberta para o diálogo. Não mandou mensagem Uhum. por causa. Por que isso? Você pode explicar o que aconteceu? Às vezes, uma explicação faz, vamos tentar lutar, vamos lutar juntos. Né? Isso é importante, sabe? Porque no final É. das contas, né, a gente já estamos falando há 55 minutos, eu estou com medo da gente cair. Né? Ai, meu Deus. A gente, Então vamos falar os minutos finais nos aqui, sinais, né? né? Porque A eu, gente eu passaria a precisa. tarde toda, mas eu sei que É, você tem muito o que fazer hoje eu tenho ainda, gravado, né? tenho que gravar pelo menos mais 8 horas de aulas hoje, e ainda tem Jesus lives. amado. Eu não sei, vou virar à noite, eu tô cansado, preciso cuidar disso. Né? Mas a gente precisa, na verdade, e aí me permita, talvez eu seja um romântico, talvez eu seja o último romântico, né? Que a gente precisa entender que homens e mulheres são diferentes mesmo. E a gente precisa diferentes ontologicamente, não necessariamente diferentes, porque são seres humanos diferentes. E a gente pode Uhum. construir um dado. O último poema que eu fiz desse livro, né, o meu guitarrista musicou, ficou legal a música. Espero que algum dia eu Uhum. consiga gravar. Né? Mas é um poema que eu quero dizer para todos aqueles que estão em relacionamentos homo, hétero, de qualquer tipo de relação, né? Mas pensando que seres humanos são diferentes. Mas a gente ainda pode procurar o amor, entende? É um poema chamado Ele e Ela.
Ele dorme fácil e profundamente. Ela demora a dormir, seu sono é leve. Ele diz que não tem ciúmes, ela é assumidamente ciumenta. Ele não tem fé, ela não acredita na existência sem. Ele é metódico, ela é bagunceira. Ele pensa demais, ela é impulsiva. Ele a ensina a pensar um dia após o outro, ela o lembra que a vida corre rápido. Ele tem a calma que ela precisa, ela tem a vontade de viver que ele admira. Eles torcem para times diferentes, votam em partidos diferentes, reagem de forma diferente ao mundo. Aos olhos alheios, somente podem ser apenas um belo e heterodoxo casal, mas na essência são complementares. Ele buscava um amor, ela também. Um dia seus olhares se cruzaram e desde então ele é dela e ela é dele. A gente vai Ai, buscar cada um encontro. nossa, Rodolfo, que maneira linda de encerrar esse nosso papo, que é essa fé, né, no amor que deve nortear todos nós, né? E aí eu vou fazer várias mulheres mandando aqui comentários, né? Do quanto você é sensível e do quanto nós precisamos, né? De homens com essa sensibilidade e principalmente também com pessoas, né? Que tenham ouvidos para ouvir, né? Para sentir tudo isso. Porque a questão da sensibilidade, ela não é somente das mulheres, mas de todas as pessoas que se colocam à disposição de abrir o coração, abrir a cabeça para sentir, né? Então eu quero agradecer demais, Rodolfo, pela sua companhia aqui durante esse período. Nossa, nós tivemos algumas oportunidades de só nos encontrarmos, mas nunca de conversar assim. Então é uma grande... A gente se encontra em avião. Exatamente, a gente se encontra em avião, em congresso. Eu lembro que eu te encontrei em Ilhéus, na faculdade de Ilhéus, né? E também em Gramado. É verdade. É verdade, naquele projeto da faculdade. Em viagem para congresso, a gente se encontra. Exatamente. Era, antes da pandemia, em aeroportos. Agora, exatamente. Como é que vai ser a nossa vida na nova normalidade? Exatamente, no que vai ser a nova normalidade, todo mundo nessa expectativa, né? E então eu quero agradecer muito. Sabe quando você tem uma expectativa e algo supera a expectativa? Foi esse momento com você. Muito obrigada mesmo. E eu quero agradecer também todo mundo que está aqui. Eu vou salvar a live, tá, gente? Vai ficar... a live. Vou salvar. Fazer o download, colocar lá no canal. Para mim vai ser um prazer divulgar. Acho que sou um homem que apoia o movimento feminista. Vejo o feminismo com não bons olhos, com excelentes olhos. Só faz sentido quem declara-se alguém que defende direitos humanos se for feminista, né? Sem entrar em apropriação da expressão, sem querer ocupar lugar de fala que não é meu, mas se me for permitido, quero ser conhecido como um homem feminista. Na verdade, um homem que respeita a luta das mulheres para ser elas mesmas. Nossa, muito obrigada mesmo. Espero que você se cuide aí, tá? Fique bem. Não tá. Receba o nosso abraço virtual com muita energia para que você consiga dormir, ficar tranquilo e fazer o seu trabalho que você vem fazendo de forma a nos presentear com esse seu momento durante o seu dia. Muito obrigada, tá? Um beijo para você. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.